nome dessa música que eu acabei de tocar um pedacinho para vocês é Oleru Yabandu Tupã, que é praticamente assim um hino nacional dos Guarani-Emboá. É uma música que todos os indígenas dessa etnia conhecem e é uma música que é cantada desde os mais jovens até os mais adultos, em diferentes situações, seja na casa de reza, na upã, seja no cotidiano. É uma música conhecida em todas as aldeias dessa etnia. E é uma música simples que a gente pode, nós os de Uruá, os não indígenas, nós podemos utilizar nas nossas classes. Quer aprender mais sobre essa música? Quer entender o significado cultural e também o significado das palavras do que você está cantando? Continua aqui comigo. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Então, em primeiro lugar, quando nós vamos ensinar uma música de uma outra cultura, nós precisamos tomar uma série de cuidados para que esse nosso ensino não venha produzir e reproduzir estereótipos relacionados àquela cultura. Precisamos tomar muito cuidado, porque a ideia é ministrar uma educação multicultural e decolonial que venha se opor às discriminações e não produzir novas discriminações, novos preconceitos. E isso só será possível se, por exemplo, a gente não ensinar só a música em si, mas também falar sobre os fatos culturais que estão ligados àquela música. Por exemplo, nessa música Oleru Yamandu Tupã, eu usei o embaracá, que não é exatamente um violão, é um embaracá, é um outro instrumento. Para tocar o embaracá, eu uso somente a mão direita. A afinação do instrumento me favorece isso, me dá essa possibilidade. Mas tem todo um porquê, tem toda uma questão espiritual, cosmológica ligada ao uso do embaracá. Então não basta simplesmente a gente falar que os indígenas só tocam o embaracá com a mão direita e não explicar as questões culturais por detrás disso. Porque senão posso passar a impressão de que, por exemplo, os indígenas não usam a mão esquerda porque eles são menos dotados de capacidade técnica para utilizar a mão esquerda, o que não é verdade. Se você ainda não viu a aula como transformar um embaracá, um violão em embaracá, assista, ele já está disponível no portal Músicas no Plural e também no canal no YouTube. Lá você vai entender mais sobre essas questões culturais ligadas aos instrumentos musicais Guarani-Emboá. Mas também não basta só isso. São necessários que nós tomemos alguns cuidados que estão listados por trabalhos como o Geomolongante e Tikang. Em primeiro lugar, essas músicas têm que ser executadas por artistas reconhecidos como aptos a representarem tal cultura pelos membros do grupo sociocultural que a originou. Ou seja, quando você for mostrar um vídeo da música Oleru Yamandu Tupã, busque indígenas, busque na internet por vídeo de indígenas tocando essa música. No final desse vídeo eu vou disponibilizar uma apresentação de indígenas tocando e cantando justamente essa música. Ter como plateia membros de tal cultura, isso é muito importante também, porque muitas vezes a plateia, se não for uma plateia que seja daquela cultura, ela pode não reagir bem, ela pode não entender muito bem o que está acontecendo e às vezes não se manifestar positivamente. Então é importante que os músicos e que, se houver uma plateia, a plateia também seja formada por pessoas daquela cultura. Ser executado no ambiente sociocultural de origem, por exemplo, uma aldeia indígena, e além disso, em práticas de sala de aula, no qual os estudantes irão tocar e cantar músicas de outras culturas, seria também importante manter o idioma e o instrumental original, demonstrar devido respeito, por exemplo, a músicas religiosas e que expressem luto. Essa música Oleru Yamandu Tupã é uma música religiosa, então precisamos ter respeito. E explicar aos estudantes a função e a importância daquela música para aquele povo. Então, esse preâmbulo, essa introdução, busca possibilitar que você que está assistindo esse vídeo e que queira tocar essa música Oleru Yamandu Tupã na sua sala de aula, possa não simplesmente entender a letra ou a melodia, mas também
poder seguir todos esses passo a passo, todo esse passo a passo, para que a forma na qual você vai ensinar essa música também não seja preconceituosa e discriminatória. Então, em geral, como que é a forma das músicas Guarani-Emboá? Quando eu falo forma, eu falo daquilo que a gente aprende na faculdade de música, né? Forma binária, forma ternária, forma na qual a música ela é estruturada. Então, é uma forma bem simples. Geralmente inicia-se por uma introdução, que é a melodia da música. Essa música geralmente é tocada, essa melodia geralmente é tocada na ravé, que é um instrumento indígena Guarani-Emboá. Já existem vídeos no canal falando sobre o instrumental Guarani-Emboá, você pode procurar. Depois disso, o coral ele canta a música, seguindo a mesma melodia, só que agora vão ter palavras, né? Vai ter a letra. E depois disso é um outro momento da melodia da música, ou seja, o canto para e a ravé mais uma vez vai ser tocada. E depois mais uma vez uma rodada do canto e depois mais uma vez uma rodada da melodia na ravé e geralmente depois disso termina-se com o canto terminando em ralentando ou em decrescendo, isso ao final. Então é mais ou menos essa a estrutura da maioria das músicas de Guarani-Emboá que eu tenho percebido. E não é uma estrutura assim difícil da gente aprender. Agora vamos falar sobre a letra. É muito importante que quando a gente ensine uma música de uma outra cultura, por exemplo, uma música Guarani-Emboá, que a gente domine a letra no idioma original, mas que a gente também tenha acesso à letra em português para a gente ensinar o significado. Se eu não sei o significado de uma música em português, o ideal é não ensinar essa música até eu encontrar uma pessoa dessa cultura e que possa me explicar a tradução. Justamente para a gente não reproduzir estereótipos. E somente o conhecimento vence o preconceito. Se eu não tenho conhecimento da letra que eu estou ensinando, pode ser que as crianças criem algum preconceito com aquela música. Ah, os indígenas cantam coisas sem sentido, ou então uma tal palavra significa isso quando ela na verdade não significa aquilo. Então é o conhecimento que acaba com o preconceito, é a luz que dissipa as trevas. Então se você não sabe o que significa uma canção, é melhor não ensinar essa canção. É melhor você esperar, aprender ou ensinar uma outra canção que você saiba a letra e o significado. E isso vai favorecer uma prática de ensino de música multicultural, autêntica, decolonial e antidiscriminatória. E também é muito importante que nós consigamos, na medida do possível, pronunciar as palavras no idioma original corretamente. Eu sei que é difícil, eu ainda estou aprendendo Guarani e a minha pronúncia não é perfeita. Quando eu vou à aldeia, os indígenas riem de mim porque a minha pronúncia é um pouco falha, mas de pouquinho em pouquinho eu estou aprendendo. Essa música em si ela tem poucas palavras e não é difícil da gente pronunciá-las corretamente. Então, primeiramente, eu vou ler a letra em Guarani. E se você quiser, você pode tentar repetir a pronúncia aí onde você está. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. Aí mais uma vez. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. Yamandu, Tupã, Oreru. Não é difícil. Uma coisa que ajuda muito quando a gente vai ler em Guarani ou falar em Guarani é que a grande maioria das palavras são oxítonas. Então a sílaba forte é sempre a última. Não é orero, nem orero e nem... Perdão, não é orero, nem orero. É oreru. É yamandu, tupã. Sempre a última sílaba que é a mais forte. Agora vamos tentar cantar na melodia. Oreru, yamandu, tupã, oreru, oreru, yamandu, tupã, oreru, yamandu, tupã,
agora com Embaracá. É bem simples, né? Agora, o que isso quer dizer? Como que eu sempre falo, tudo em Guarani-Mbuá tem um significado. Nada é por acaso. Oreru, vamos dividir essa palavra. U significa pai. É uma palavra bem simples, né? Só a vogal U significa pai. Ore vai significar nosso. Então, Oreru, nossos pais. E aí, quem são os nossos pais? Yamandu e Tupã. Existe uma aula no canal Músicas no Plural que fala justamente sobre o panteão Guarani-Mbuá, que lá eu explico um pouquinho das deidades, dos deuses que são adorados, que são cultuados pelos Guarani-Mbuá. Entre eles estão Yamandu, que é o sol, o deus do sol, e Tupã, que seria o deus que comanda a chuva e também comanda os trovões. Então, Oreru, Yamandu, Tupã significa nossos pais são o sol, a chuva e os trovões. E aí depois vem novamente Oreru, como se confirmasse. Eles são nossos pais. Então é uma música muito simples e por meio dessa música nós podemos ensinar também a cosmologia, a religiosidade, a espiritualidade Guarani-Mbuá para as nossas crianças, por meio de uma música que é bem simples. E depois ele vai repetir: Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. É uma música simples, a melodia não é complexa, é fácil de ser cantada e tem uma mensagem muito interessante, uma mensagem que é cultural, uma mensagem que é religiosa, que nós podemos utilizar para explicar também a cultura e a religiosidade Guarani-Mbuá para as nossas crianças. Mais uma vez, como que foi falado antes nos slides anteriores, se trata de uma música, como a gente percebe, religiosa. Essas deidades são muito importantes, são muito sagradas para os Guarani-Mbuá. Então é muito importante que nós possamos também, enquanto professores, passar esse respeito, porque estamos falando de uma música sagrada, de uma música religiosa. Então ela não pode ser cantada de qualquer forma, tem que ser cantada de uma forma respeitosa, principalmente por nós que somos os Juruá, que somos os não indígenas. Então é muito importante que além da letra, além da melodia, além da tradução da letra, além da questão cultural que está embutida nessa letra, nós consigamos também ensinar o devido respeito que os estudantes precisam ter em relação à cultura e à espiritualidade Guarani-Mbuá. Muito obrigado. Logo depois eu vou estar colocando, como que eu disse, é importante que nós tenhamos essa percepção de indígenas cantando as suas próprias músicas. Logo depois vou estar mostrando o coral da aldeia de Sapucá de Bracuí cantando e tocando justamente essa música Oreru, Yamandu, Tupã. Fique com Deus, até a próxima. Aku tengok por ahí di surat saya.
Parece mais índio, né?